O Balanço Geral está de volta para falar sobre a situação dos idosos. Depois do caso da idosa abandonada em frente a um asilo, surgem os questionamentos sobre a quantidade de vagas disponíveis para a população. E para sabermos como é a situação aqui de Itajaí, a gente volta a conversar ao vivo com a Juliana Sene, justamente sobre esse assunto tão importante, que é a questão das vagas para idosos, nos asilos aqui da nossa região. Juliana. Isso, Caleb, até porque é uma grande dúvida, Quando a família não tem mais condições nenhuma de ficar com esse idoso, como é que ela deve proceder? Quem vai responder para a gente é o secretário de Assistência Social aqui de Itajaí. Ele vai dar o exemplo aqui da nossa cidade, mas que serve também para a gente mostrar como é que funciona na região. Fabrício Marinho está aqui ao meu lado. Obrigada pela participação aqui no BG. Explica para a gente como é que essa família deve proceder, Não é provavelmente deixar em frente ao asilo como fez essa família lá de Tijucas. Como é que ela deve proceder? E quando que a prefeitura pode ajudar, pode interferir? Primeiramente, uma boa tarde. A família que tiver a intenção de que um idoso, um parente esteja ou seja institucionalizado, que é o termo técnico que a gente usa, ela deve procurar, no caso de Itajaí, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Ali o CREAS, ele analisa, até porque, Juliana e Caleb, a institucionalização do idoso é última, ela deve ser a última situação para com o idoso. É preciso, nesse estudo que o CREAS faz, através dos técnicos, dando um laudo, visitando a família, vendo se ela realmente não tem condições físicas, psicológicas de continuar cuidando desse idoso, aí sim, somente nesta possibilidade, havendo vagas que pode ser institucionalizado o idoso. No caso dessa família, essa senhora de 63 anos de idade, que aconteceu toda essa situação, ela não tem filhos. Aí a prefeitura, o CREAS, busca um outro parente. Quem que fica com a responsabilidade por essa senhora? Exatamente. Primeiramente são os parentes, Seja filho, seja irmão, seja neto. Primeiramente é a responsabilidade desses parentes, que deve se manter enquanto o idoso estiver com saúde, enquanto o idoso, de repente o idoso está com problema de saúde, não necessariamente ele precisa ser institucionalizado. A família pode continuar cuidando. Então, isso tudo passa pela análise técnica. No caso acontecido que vocês relataram e da reportagem que agora há pouco passou, mais caracterização inclusive de crime ali, no crime de abandono e desassistência do próprio idoso. E como é que é a questão de colocar numa instituição como essa? Porque a maioria aqui na região são privadas, Como é que funciona? A prefeitura que tem que arcar com o custo? Hoje em Itajaí são quantos idosos aguardando? Bom, existem vagas públicas e vagas privadas, Itajaí, nas instituições em Itajaí, respondendo por Itajaí. Nós não executamos o serviço de maneira direta, A nossa Secretaria de Assistência Social, ela compra vagas, então ela é uma execução indireta, mas que tem que ser conforme o regramento da Secretaria, conforme, na verdade, o regramento do que o Ministério do Desenvolvimento Social ele preconiza para esses casos. Em Itajaí, nós temos 60 vagas que foram, vamos dizer, contratadas através da instituição que é o Asilo Dom Bosco. Essas vagas são públicas, mas também existem outras instituições que ofertam vagas de maneira privada. Como nós estávamos com uma demanda um tanto quanto grande em fila de espera, nós acabamos tomando uma medida nesse ano da compra de mais 5 vagas. O Asilo Dom Bosco não tinha mais condições de nos ofertar vagas públicas, e aí nós compramos de uma outra instituição, nós compramos mais 5 vagas para desafogar aquela demanda que nós temos, que ainda não conseguimos atender de idosos, mas que já estão analisados, já estão estudados pela nossa equipe técnica. Só para finalizar, se esse idoso, uma pergunta que com certeza muita gente está fazendo nesse momento, se esse idoso ele tem uma renda, seja uma pensão, uma aposentadoria, ele se enquadra aí dentro desses critérios ou não, daí ele fica de fora? Bom, na vaga social, ela é totalmente custeada pelo município, Então, não pode haver essa cobrança do benefício previdenciário ou qualquer outro benefício que ela receba. Na vaga particular, daí é uma negociação, da instituição para com o idoso ou com a própria família do idoso. Mas, deixando bem claro, na vaga social, não, já é o município que arca com esse custo. Obrigada pelas informações, Caleb. O secretário me comentou antes que aqui em Itajaí são 6 idosos, que estão aguardando numa fila de espera, é isso, Mais ou menos isso. Mais ou menos 6 idosos que estão aguardando. Mesmo assim,
Ele falou, a prefeitura é que compra essas vagas, então realmente não tem aqui um asilo na cidade público que acolhe isso. E é uma última alternativa mesmo. Voltamos com você aí no estúdio. Agora uma pergunta, aproveitando, Juliana, que o secretário está com a gente aqui no Balanço Geral. Por exemplo, uma família que tem condições, que tenha condições de cuidar dos idosos, mas precisa de uma atividade de lazer e também para que a saúde desse idoso tenha melhor qualidade de vida. Eu, por exemplo, já acompanhei, já visitei alguns centros de arte e lazer aqui de Itajaí que recebem esses idosos para a prática de atividades físicas. Isso é muito importante, né, secretário? Boa tarde. Oi, Caleb, mais uma vez boa tarde para ti. Realmente falasse uma coisa muito importante e que é uma oferta de serviço também que a nossa secretaria faz em Itajaí. Hoje nós atendemos, em média, nós temos 14, 15 espaços desses, fora os grupos de idosos também que não são os centros de arte e lazer, que não são centro de múltiplo uso. Aí nós atendemos aí aproximadamente uma média de 2.000 idosos, né, que costumam estar lá se divertindo. É um espaço onde eles acabam tendo algum curso de artesanato, oficina de memória que nós estamos oferecendo esse ano, horta, também tem um espaço para recreação, enfim. Itajaí oferta em praticamente todos os bairros da cidade esse tipo de equipamento para os idosos fazerem isso. Está falando que muitas vezes ele chega nesse espaço, são relatos que eu mesmo já recebi, ele chega lá meio que já deprimido, e aí ele acaba nessa convivência com outros idosos até melhorando essa questão dele. Muito obrigado, então, Juliana. Obrigado, secretário, pelas informações em relação às atividades realizadas aqui na cidade de Itajaí e também todos os regramentos para que um idoso possa ser incluído na lista, né, dos asilos aqui da cidade que são custeados, no caso, as vagas pelo município.